Olá, seres sinápticos, tudo bem por aí? Eu sou a Marisa Fortes e está começando mais um Sinapticamente, com ideias inspiradoras de gente do bem que fazem as nossas sinapses se iluminarem. Ela é preparadora técnica de cavalos de hipismo. Isso é antigo? Não! Após 20 anos no mundo corporativo, essa engenheira maravilhosa que trabalha com controladoria resolveu seguir a voz do coração. Em busca de propósito, ela foi direcionada para a sua grande paixão, os cavalos. Nós vamos conversar com a necessária Bruna Luiz Vargas. Bru, que bom ter você aqui. Muito obrigada pelo convite. Cara, a gente precisava ter você para poder te ouvir e a gente saber o que os cavalos têm para ensinar para a gente. E eu tenho certeza que não é pouco. Não, eles são a história deles já traz toda o ensinamento que a gente deveria ter, observando um pouco mais, sendo um pouco mais paciente, tendo uma visão um pouco mais da natureza, não sendo tão imediatista. Então, é muito aprendizado todo dia. Todo Pois dia. é, agora, muito bom. Isso a gente está falando de um recorte do hoje. Agora, você precisou ter muita coragem. Muita. Gata, veja, eu entendo que você nasceu numa família muito ligada a cavalos e tudo. Não entendo muito bem como é que você foi se tornar engenheira e trabalhar internacionalmente, inclusive, né? Que são empresas globais. Sim. Então, você teve uma carreira muito expressiva Sim. nessa área. Não é dizer, ai, não dei certo, fui para os cavalos. Muito pelo contrário. Então, como é isso, assim? Por que não naquela época? Por que sim agora? E eu quero saber tudo de você. Eu acho que é uma questão de destino um pouco, uma questão de propósito e uma questão de adaptabilidade na vida como um todo. Assim como tenho que ter todos os dias preparando os cavalos essa adaptabilidade, mas eu acho que foi isso que me trouxe para o hoje. Então, na verdade, eu nunca pensei em ser preparadora de cavalos, foi algo que aconteceu, foi acontecendo. Então, quando mais nova, sempre tinha aquela tendência que a gente tem, né, até cultural, de você tem que formar, você tem que ter uma profissão, você tem que trabalhar. E assim, na minha época, eram as profissões tradicionais que existiam. Então, a maioria das pessoas estudava engenharia, medicina, arquitetura, administração, direito, as faculdades tradicionais que a gente sempre teve, né? E eu não sei por quê, sempre pensei assim, não, eu quero trabalhar no mundo corporativo, eu quero trabalhar com finanças. E fui fazer engenharia. Por quê? Porque a administração não me atraía, economia não me atraía. Eu falei assim, vou trabalhar engenheira, vou estudar engenharia, mas não com o intuito de trabalhar com engenharia, mas para trabalhar no mundo corporativo. Afinal de contas, engenheiros são super aceitos nesse mundo também. Desejados. E fui fazer, então, estudei engenharia civil, trabalhei um pouco com engenharia civil e entrei numa multinacional 1 ano depois de formada, onde eu comecei a trabalhar mais com finanças, mais com controladoria e adorei, né? Não vou dizer que não. Eu fui muito feliz no tempo que eu trabalhei com controladoria e finanças. Trabalhei 14, 17 anos numa mesma empresa. O que tem na tua personalidade, assim? Provavelmente você gosta de tudo muito arrumadinho, muito certinho. Sim. Né? Sim, muito assim, organizado. Sim. Eu gosto muito de planejamento e eu gosto muito da parte lógica da coisa. E eu acho que eu consigo, inclusive, colocar um pouco isso nos cavalos no dia a dia, assim. Sabe? De ver, não, mas se eu vou por esse caminho é meio lógico que tal coisa aconteça. Apesar de não ter nada de lógico, é um animal, ele tem muita vontade, eles têm muita força. Mas tem uma visão um pouco lógica e principalmente processual disso, que eu acho que até tem uma ligação com a engenharia ali. Porque existe todo um processo, numa formação de um cavalo tem um processo, né? Então, a forma com que a gente quer que ele se desenvolva psicologicamente, fisicamente, tem um processo. Igual para todos, não, totalmente diferente para todos. Mas tem um processo e uma técnica onde a gente quer chegar. Então, eu acho que isso liga muito com a engenharia. Muito mesmo. Vamos explicar para as pessoas o que faz uma preparadora técnica de cavalos para hipismo? Porque eu acho que é diferente um pouco. As pessoas falam, ela lida com cavalos, então ela faz a doma. E o teu trabalho é um pouco mais sofisticado, ele vem depois disso. Vamos explicar o que você faz. A pessoa te liga e fala, Bru, comprei um cavalo de $1 milhão. Gente,
Não é uma metáfora, esse mercado é muito louco. É muito louco. É muito crazy. muito Acho que vale a louco. pena, então, contextualizar o mercado, aí falar um Isso. pouco de você. Na verdade, existe fases, né? Então, para preparação dos cavalos de salto, né? Porque eu mexo só com cavalos de salto. Então, eles começam potros e vão normalmente iniciar o trabalho de um cavalo de pismo diferente de um cavalo de corrida, diferente de um cavalo de rédeas. O cavalo de salto, ele normalmente inicia a sua vida, digamos assim, esportiva aos 3 anos e meio, 4 anos. Ele é um atleta, então. Ele é um atleta. Em 100% de sua vida jovem adulta, né? Quando ele deixa de ser potro, então ele começa a ser trabalhado nos 3 anos e meio, 4. E esse é um trabalho muito específico de doma. O qual eu pego pós-doma, digamos assim. Porque na doma é como se fosse o jardim de infância ali dele, sabe? Ensinar os bons modos, ensinar a respeitar o ser humano e ter o ser humano como um líder e parceiro. Então, tira um pouco esse instinto que o cavalo tem muito rápido, amansa, ensina coisas que depois a gente vai precisar dele no manejo do dia a dia. Então, ensina ele a andar no cabresto sem sair correndo e indo para o lugar onde ele quer. Então, assim, puxa ele um pouco para um lado mais educativo, digamos assim. Aprende a pôr sela a primeira vez, aprende a ser montado pelas primeiras vezes. E isso é um trabalho que requer muita responsabilidade, porque acho que eu percebo que quando a doma do cavalo é muito bem feita, a vida de atleta dele é muito melhor e muito mais fácil e muito mais rápida. Então, eu acho que é um processo muito, muito, muito importante. Eu tenho parceiros que fazem isso para mim. Então, vamos dizer, se eu hoje compro um cavalo que não está domado ainda. Que é o caso dos 2 potros que você tem. Que é o caso dos 2 potros que tenho, que daqui 1 ano eles começam a vida esportiva deles, porque hoje eles têm 2 anos e meio, né? Então, vou esperar mais um pouco. Então, lá por julho, agosto, eles vão iniciar a doma, para daí no início do outro ano eles virem para mim. E aí eu começar a parte técnica de salto mesmo deles, né? Então, todo o trabalho de plano, que a gente chama, que vem antes do salto, né? Ele entender o que ele precisa dar para o cavaleiro para facilitar o dia a dia e as provas também. Então, essa primeira fase, eu tenho um bom parceiro que faz isso, eu mando os cavalos para ele. E ele me devolve. Ele tem algumas coisas muito similares com a minha de trabalhar. Então, quando ele já começa o ensino do cavalo, o cavalo já vem na mesma vertente que eu gosto de seguir depois. E acho importante falar da gentileza, de você não traumatizar o cavalo, Exato. não machucá-lo. Isso está subentendido, que é óbvio que é assim, né? E é por isso que eu acho que a escolha do parceiro que faz essa parte da doma é muito importante. Você consegue estragar um cavalo na doma? Muito. Muito. Eu diria que se a pessoa, eles chamam inclusive de horsemanship, né? A pessoa que leva o cavalo disso. Eu acho que é muito fácil. Porque assim, pensa num cavalo potro como se fosse uma criança, né? Que você vai formando ali o caráter, a personalidade, o que é certo, o que não é certo. Então, estragar um cavalo é muito fácil. E os cavalos são muito inteligentes. Então, eles são inteligentes para aprender as coisas boas e eles não têm o discernimento do que não é o certo. E aí é que eu acho que é o grande problema. Então, se você não ensinar certo, se você não ensinar o caminho com que eles têm que seguir, é muito fácil de estragar. E aí, reverter isso é muito mais difícil do que você começar do zero. Então, assim, eu tenho cavalos que eu enxergo que o problema foi anterior a eles virem para mim, mesmo tendo vindo muito jovens. Muito provavelmente, às vezes por um trauma, às vezes porque foi adiantado muito o processo. Às vezes o cavalo vinha muito bem e a pessoa recebeu o cavalo. O cavalo vem muito bem, ele faz tudo muito bem. E acelera o processo. Então, tem um desenvolvimento que precisa ser respeitado. Tem um desenvolvimento. Existe... pelas, vamos dizer, o regulamento da nossa federação, a idade que um cavalo deve saltar a altura das provas. Mas, na minha visão, a gente tem que seguir muito mais do que isso. É muito mais ler o que o cavalo tem a capacidade de entregar naquele momento, do que simplesmente
lê uma cartilha e fala, não, o cavalo com 4 anos, ele tem que saltar uma prova com obstáculos de 1 metro a 1,10 m de altura. Porque você tem conformação física, a própria individualidade Muito. de cada um, né? Porque eles são, Muito. sei lá, seres individuais únicos, com uma personalidade, um jeito de ser que é todo deles, né? E é muito diferente um do outro. Então, você fala assim, normalmente eu mexo com cavalos que são da mesma raça. Mas eles têm linhagens diferentes. Eles têm comportamentos diferentes. Eles têm tipo físico muito diferentes. Então, hoje você consegue um brasileiro de pismo que tem quase 1,80 m e você consegue um brasileiro de pismo que tem 1,50 m de altura. Então, você tem cavalos longos de comprimento, você tem cavalos mais compactos. E o trabalho de um com o outro nunca vai ser igual. Qual que é a melhor raça para salto? A gente usa brasileiro de pismo, que é uma linhagem... Eles vêm de garanhões criados na Europa. Então, é como se fosse o mesmo cavalo que tem na Europa nos grandes concursos hoje. Então, a linhagem necessariamente é a mesma. mais esguio ou é mais... Normalmente, eles são cavalos de muita força e bastante agilidade. Então, e a gente fala, o cavalo de pismo, ele nasce sabendo saltar. Então, se você pegar um cavalo um brasileiro de pismo ou dessa linhagem, se você colocar um obstáculo na frente, é que nem criança que hoje em dia já nasce sabendo mexer no iPad, né? Então, eles são mais ou menos assim, eles já sabem. Acho que vem muito da linhagem isso, eles já saberem o que eles têm que fazer. Mas o problema é o que acontece na metade do caminho, né? Que às vezes dificulta o processo. Às vezes você tem um cavalo muito bom e que aconteceu alguma coisa até traumatizante ou que ele não entendeu em certo momento da vida dele e ali bloqueia. E até você conseguir desbloquear. Porque você não pode simplesmente virar para ele e falar, sujeito, você tem que passar dali para o outro lado do obstáculo sem ficar bravo, sem correr, sem... Então, é toda uma linguagem corporal, uma linguagem técnica. Tem formas de treinar que você consegue fazer isso. Pode dar certo para um e não dar certo para outro. E eu acho importante ressaltar que você concorreu e concorre em muitas provas, ou seja, você tem toda uma vivência de décadas, talvez. Sim. Nesse lugar que é a pessoa que consome hoje o teu trabalho. Sim, exato. Fora o investidor. Então, também acho legal a gente falar isso, né? A pessoa que te procura não é só a que vai comprar um cavalo para saltar e ganhar provas, mas é também um investidor que fala, Bruna, vem aqui avaliar que eu tô com feeling que esse cavalo aqui vai bombar, mas eu preciso te ouvir. Como é que é essa história? Conta aí. Hoje tem muito, tá? Então, assim, eu falo, os concursos, as provas, esse final de semana mesmo a gente tá tendo um concurso muito grande. Eles são uma escola, tanto para quem quer aprender a montar, como para quem quer desenvolver cavalos, porque você aprende muito olhando. O hipismo você aprende muito olhando. Muito. Mas você tem que ter aquela atenção, né? Você tem que querer enxergar os detalhes. Então, assim, ver o que está acontecendo naquele momento. E, lógico, tem um sentimento e tem uma experiência ali. Então, eu já estou há muito tempo na vida hípica, digamos assim. E hoje, o que aconteceu de um tempo... Na verdade, não hoje, de um tempo para cá, eu diria de uns 5, 7 anos para cá, o hipismo cresceu muito. A criação de cavalos cresceu muito. E a qualidade de profissionais, a quantidade de profissionais cresceu muito, mas às vezes a qualidade não cresceu tanto assim. Então, assim, como o número de cavalos disponíveis no mercado é bastante grande hoje, talvez não exista o cuidado do indivíduo, porque é o seguinte, às vezes tem um pouquinho até do negócio do descarte, sabe? Então, se esse cavalo aqui é muito difícil, vai dar muito trabalho. Às vezes, o profissional que tem muitos cavalos para trabalhar, ele fala assim, não, deixa eu pegar o outro que é mais fácil, porque o resultado aparece mais rápido e eu não passo tanto trabalho. Mas aquele ali talvez virasse um virtuose. Exato. Assim, sabe? O cara top. Então, e às vezes o bom é aquele, porque às vezes não é o cavalo que é fácil, não é o cavalo que se mostra mais solícito de primeira, que é o cavalo bom. Às vezes é o cavalo mais tardio, porque os cavalos, existem estudos que dizem que os cavalos ficam adultos com 9 anos, né? Então, até os 9 anos, eles saltam os concursos de cavalos novos, os cavalos que são os cavalos até 8 anos. Porque existem estudos que dizem que eles chegam à maturidade aos 9. Mas isso é muito variável como uma pessoa. A gente sabe de pessoas que, nossa,
são super adultos, você sabe muito melhor que eu, com 15. E tem gente com 40 que não amadureceu ainda. Não amadureceu. E os cavalos são da mesma forma. Então, como o mercado cresceu muito, as pessoas, e hoje tem então, inúmeras disponibilidades de investimento, às vezes o que falta é isso. A pessoa tem uma boa matéria-prima, mas às vezes a pessoa não quer passar aquele tempo, demora. Às vezes o cavalo que você comprou para saltar a prova de cavalo com 4 anos, 5 anos no ano seguinte... Mas, Bruce, se você paga um X e você sabe que depois de passar por esse processo você vai vender por 4X, vale a pena esperar todo o tempo do mundo. Vale assim, a pena. Não sei, eu sou leiga total nesse assunto. Vale a pena. Mas eu acho que é um pouco o imediatismo, sabe? Eu acho que o ser humano tem um pouco disso, né? Ele quer o resultado imediato, Mas né? acho que um investidor que tem juízo, que tem cabeça, que é profissional, ele vai saber isso. Sim. O problema é que nem sempre o investidor é uma pessoa muito conhecedora do hipismo em si, e do cavalo em si. Porque hoje, como o esporte cresceu muito, as pessoas entram, porque normalmente pessoas que têm um poder aquisitivo alto, porque os cavalos de hipismo não são baratos, mas eles se valorizam muito. Então, às vezes, a pessoa quer que ele se valorize já, mas isso não acontece. Conta um pouco, assim, desse mercado, porque é muito doido, né? É muito doido. Você compra por 50, vende por 150. Como é que é isso, assim? Como é que é essa vida? Hoje, até posso falar um pouco em números, assim, o de 50 já é muito raro, né? Porque hoje se tem cavalos com um pedigree muito bom, que vem todo da Europa, e existe muito estudo em cima disso. Então, hoje, por exemplo, você consegue facilmente comprar um macho potro de 3 anos. As fêmeas, os aras já não querem mais vender. Porque eles guardam, porque elas já têm um valor residual muito grande. Mas não pelo salto, pela cria? Pela cria. Pela criação, porque hoje os potros estão sendo vendidos muito caros. Quanto é um potro, assim, bom? Um potro bom hoje, eu vi pelo leilão de hoje, eu vou falar uma cifra que é até um pouco assustadora. Hoje à noite vai ter um leilão. E aí você consegue dar pré-lance no site. É super legal essa dinâmica de comprar cavalo no leilão. E assim, é cavalo que não tá nem domado ainda. 3 anos e meio. 2 anos. Mas como é que você sabe que esse cavalo vai ser bom para salto? Você não sabe. É mais para cria mesmo. Não, é uma aposta, né? É uma Se ele aposta. vai ser um bom... ele é uma aposta. Olha o bet aí, Ana. É uma boa aposta. Porque assim... Não tem como você garantir, antes de ele entrar na vida de atleta dele, não tem como você garantir que ele vai ser um super atleta. Existe o pedigree, que a gente estuda, a conformação física, a atitude. Então, você coloca ele para saltar em liberdade, que a gente chama, que é sozinho, né? A gente prepara uma pista assim, e ele salta sozinho. Aí você vê como que ele salta, a atitude dele, se ele tem altura, se ele tem, enfim, a técnica que ele usa para saltar. Mas nada garante que aquele cavalo vai ser aquele top do top do top. Não tem como você saber. Mas tem alguns indícios que, né, Uhum. dizem que sim. Mas assim, a égua que está sendo leiloada essa noite são 50 parcelas de R$12.000. 50 parcelas. Você que é engenheira, você podia me dar um número pronto, né, gata? Porque aqui é humanas, entendeu? Aqui gata não sabe fazer essa conta. Ela tá por lá, chutando uma conta abaixo de R$500.000. E nunca foi montada a égua, entendeu? Então, assim, a gente fala, e se eu montar ela e começar a saltar e ela não passar um obstáculo azul, por exemplo? Pode acontecer. Azul é o mais baixo? Não, azul. Não, azul. O obstáculo entendi. Cor azul. Por ser azul. Nossa. Pode acontecer? Não, porque ela não passa um obstáculo fechado, que a gente chama de muro. Pode acontecer, ela pode ter medo ou não foi bem apresentada aquilo e aí não passa mais aquele obstáculo. E onde é que vai parar os R$500.000 do investidor? Gente do né? céu. Então, por isso que tem que ter um trabalho muito bem feito. E é o tipo de mercado de alto risco, alto retorno. Mas aí, por exemplo, peraí, você entra lá no site do leilão, vai ter um videozinho dela nessa situação? Tem um videozinho. E aí você que já conhece, você consegue avaliar olhando. Isso, então tem um videozinho e eu vou lá antes do leilão, na semana do leilão, eu posso visitá-la. Posso, aí a pessoa puxa Que o investidor ela. que te contrata, ele prevê isso, que você possa ir lá ver. Eu posso ir, eu posso pedir para um veterinário olhar para ver se ela é boa de saúde ou não, porque afinal de contas é um atleta, isso conta.
Então, a pessoa, Bruna, eu gostei daquele cavalo do leilão, aquele lote 4, por exemplo. Você pode olhar, posso lá, eu posso pedir para a pessoa puxar, eu posso olhar o cavalo, posso ver a atitude dele quando a pessoa, né, vai dar uma volta, se é mais voluntarioso, se é mais assustado, se é cavalo calmo, É uma consultoria que você dá. É uma consultoria. É uma consultoria. E aí começa desde a escolha, aí depois tem toda essa parte de fazer a domo e tem todo o treinamento, que aí eu acho que é uma leitura diária. Mas peraí, né? que faltou um troço. Aí tá 500 mil. Você falou que é um alto investimento, mas é um alto retorno. Então, esse E de um alto 500 risco. Essa moça de 500 mil, daqui a, sei lá, tá com 3, daqui a 3, quanto Daqui que a ela pode chegar? 2 Ah. milhões, pode. Não tem Pode. investimento que dê isso, gente. Não tem investimento que isso. Só que também não existe uma tabela Aplicação. de preço. Não existe uma tabela de preço. Você precifica conforme você acha que vale, né? Então, assim, a gente monta e percebe a potência que o cavalo tem. Então, assim, se ele for um cavalo muito potente, quando você monta, ele for um cavalo muito potente, ele tem uma boa técnica, e ele é fácil de se conduzir, isso daí tem um peraí, valor. ó, uma leiga total, tá? Me perdoa, mas Não. por que alguém pagaria 2 milhões num cavalo? É pra saltar e ganhar todas as provas? Pode ser. Às vezes você pega um cavalo muito bom, que já tem uma boa experiência, você pega um amador, por exemplo, que tem o risco de errar ali na hora de fazer a prova, aí o cara às vezes paga por segurança, porque sabe que o cavalo vai dar um jeito de resolver ali a situação que não tá tão boa no momento de uma prova, né? Porque existe toda uma técnica para saltar, então existe uma distância básica, uma velocidade X, uma distância mais ou menos aproximada do obstáculo que você vai saltar. E se a pessoa erra? Aí o cavalo que é muito seguro, que é bem poderoso, que tem uma boa montabilidade, que a gente chama, que se deixa conduzir com facilidade, às vezes o próprio cavalo resolve esse problema. É a segurança que às vezes um amador tem de ter aquele cavalo muito bom e, obviamente, proporcionalmente caro, né? Custo alto, ali embaixo. Ou é, de repente, um investidor que vai levar o cavalo para a Europa e vai colocar na cela de alguém e pular uma Olimpíada, por que não? Nossa, é Né? verdade. Então, assim, se você leva um cavalo... Hoje, não aqui no Brasil, infelizmente, não é a realidade do nosso esporte aqui. Mas, para a Europa, os cavalos se pagam em prêmio. Então, É isso que eu ia perguntar, paga bem? Paga. Para você ter ideia, no sábado passado, o ganhador do Grande Prêmio em Mônaco ganhou 1,5 milhão de euros. Só o ganhador, fora os outros, né? Que aí os outros, o segundo, o terceiro, o quarto, quem também ganha E esse cavalo era perfeito? Você viu isso na TV? Esse cavalo, ele é impressionante. Ele é um cavalo muito pequeno, muito bravo e muito rápido. É um sonho. Ele é um sonho dependendo do cavaleiro. Porque não é todo mundo que gosta de um cavalo pequeno. Então, esse cavalo ele tem 1,60 m de altura. É um cavalo pequeno. Em considerando que ele pula 1,60 m, 1,65 m. Os obstáculos têm praticamente a altura dele. Então, ele é um cavalo muito bravo, não se conduz com muita facilidade. Mas é um cavalo muito bom. E tem instinto e vontade de ganhar. Porque tem cavalo que tem isso também. Tem cavalo que gosta de ganhar. E sabe o que ele tem que fazer para ganhar. Esse é um deles. Então, para você ver como são muitas variáveis. E é uma aposta bastante grande. Mas esse, por exemplo, 1,5 milhão de euros. E é o terceiro grande prêmio que ele ganha só esse ano. Gente, o dono dele tá... De milha foi para bilha. Exato. Esse foi um ótimo investimento. E com certeza, quando foi comprado, quando o potro, não era uma super aposta. Porque o cavalo com 1,60 m, bravo, né? Não tem a melhor forma mais fácil de se conduzir, se transformou num super campeão. Então, não é tão lógico assim. Existe a possibilidade mas às vezes... Mas aí tem uma profissional como você, encurta esse caminho, porque daí você vai pegar e vai fazer aquele super trabalho do preparo técnico. Se você achar um diamante ali, você vai falar pro cara, meu... Exato. Esse cavalo é excepcional. Exato. Existem diamantes escondidos, né? Que às vezes a gente
encontra por acaso. Você já viu algum assim? Você já trabalhou com algum assim? Já. É muito bom. Você fica passada, né? Fica. Existem os diamantes que você só precisa lapidar. E tem os diamantes que você precisa fazer todo o retrabalho e leva muito tempo. Perseu que eu diga. Perseu que eu diga. Eclipse que eu diga. Eclipse. Mas Perseu também é. Então, tem muito isso. Mas uma coisa que eu acho que é muito importante, que às vezes a gente está falando aqui dos cavalos de alta performance, né? Então, esse 1,5 milhão num sábado, né? No terceiro grande prêmio que ele ganha esse. Mas uma coisa que eu vejo, que eu gosto muito de trabalhar, é uma coisa que eu falo bastante para todo mundo, é que eu acho que todo cavalo, sem exceção, ele, se você souber encontrar e entender, ele sempre vai ser bom. Ele sempre vai ser um bom cavalo. Só que depende para quê? Então, assim, ele pode ser um bom cavalo para ganhar um mundial, como foi esse de 1,5 milhão, mas existe o bom cavalo para uma criança saltar 1,80 m. Então, assim, eu acho que todo cavalo é muito bom. É muito bom. Ponto. E para aí até essa minha frase. Todo cavalo é muito bom. Tem que encontrar a vocação dele. Exatamente. Entendo. É como encontrar a vocação o propósito e a vocação de uma pessoa. Então, assim, todo cavalo é muito bom. Todo cavalo é muito bom para valer 2 milhões? Não. Mas ele pode ser muito bom e muito bem treinado para aquilo que ele pode ser bom. Então, ele pode ser muito bom para uma criança montar. Um cavalo um pouco menor, um cavalo manso, um cavalo que sabe fazer o trabalho dele meio sozinho e ensinar o cavaleiro. Um cavalo bom para um iniciante. Então, assim, todo cavalo tem... E pode ser que não seja... Pode ser que seja o cavalo de 200 mil, não o cavalo de 5 milhões. E talvez essa aposta seja até maior do que a de 2 milhões, porque você conseguir um cavalo para um profissional saltar uma prova de 1,40 m, 1,50 m, não é muito difícil. Uma pessoa profissional que saiba conduzir o cavalo, ele vai treinar ali o cavalo um pouco do jeito dele. O que não conseguir deixar do jeito dele, às vezes a pessoa se vira, porque já tem experiência e coragem e vai. Agora, você moldar e conseguir perceber que esse cavalo não é o do profissional de 1,40 m, que salta os obstáculos a 1,40 m, mas vai saltar com uma criança e que você pode colocar o seu filho ou o filho do vizinho ali e vai ser 100% seguro que não vai acontecer nada, é também alguma coisa um tanto quanto difícil. É um valor, né? Super valor. Super valor. E você identificar que o cavalo, não, então esse aqui eu vou comprar e vou investir um tempo de trabalho, não para ele ser o de 2 milhões, mas para ele atender o filho do cara do lado. Não, que a vida de uma lado. criança não tem preço, né? Exato. Se a gente pensar nisso, faz sentido, realmente. Exato. Ou que ele vai ser um bom cavalo para um amador, uma pessoa que monta no final de semana só, e ele vai poder vir no final de semana, paga a conta do mês inteiro, né? Que não é pouca, e vem no final de semana e vai poder se divertir, vai poder ir pra prova, vai poder ganhar. É caro manter um cavalo? Você falou que não é pouca. Como caro, é que é, assim? É caro. A pessoa que, digamos, um amador apaixonado por cavalos, ele não vai ter um plantel, mas ele pode ter um ou dois, ou três. Pode. E aí ele deixa esses cavalos em cocheiras, em lugares que são especializados em acolher esses cavalos. Isso. Ou num clube hípico, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem o Clube Hípico de Santo Amaro, que tem... Acho que hoje eles têm 700 e alguma coisa de cavalos estabulados lá. A Hípica Paulista, que é próximo daqui, eu não sei qual é o número de cocheiras que eles têm, mas eles têm muitos pavilhões. Ou deixam nos centros e na hípicas menores, né? Que tem toda a estrutura, tem estrutura de pista, de profissional, do pessoal, dos tratadores que cuidam no dia a dia dos cavalos. Qual que é o preço médio, assim, por mês para você ter um cavalo? Então, Marisa, tem assim, depende de onde você deixa. E eu falo muito assim, depende do tratamento que você quer que o teu cavalo tenha. Mas então, você é exigente pra caramba, né, Bruna? Eu sou chata Você até. é premium, vai. Chata não é até. Qualquer ração, não é qualquer nada, então, entendeu? Assim, você pode ter a hípica, onde o seu cavalo fica numa cocheira ok. A gente põe serragem, né, embaixo da cocheira, né, para os cavalos não se machucarem. A serragem ser
o básico, o mínimo ali, para o cavalo ficar seco. A quantidade de feno mínima para o cavalo sobreviver, com uma ração mais ou menos, o bicho sobrevive ali, mas o retorno dele também não vai ser a mesma coisa que você ter um atleta e não cuidar da alimentação dele, do tratamento dele de todo dia, de uma boa cama, de um Suplemento vitamínico. vitamina, né? Então, assim, esse vai ser o lugar barato, você vai conseguir lá por 2.000, 2.500, tirando a parte do profissional, que normalmente se paga a parte. Ou um veterinário, que se precisar também, né? Ou você pode ter uma hípica paulista, que não sei quanto deve custar um cavalo lá hoje, deve custar, sei lá, 10 mil reais, 12 mil reais, para deixar um cavalo estabulado lá. Porque aí tem preço, a pessoa tem que ser sócia, então tem tudo isso. E tem os lugares no meio termo, que você consegue 4, 5 mil reais por mês para você estabular um cavalo. Então não é barato. Mas também não é um absurdo. Não é um para uma absurdo. pessoa que é apaixonada e que gosta, porque ela vai saltar todo fim de semana, provavelmente. Vai. Vai curtir aquilo como um programa. Exato. É um Se você hobby, for né? nos restaurantes de São Paulo 3, 4 vezes por semana, você já... Pensa quanto a pessoa gasta para deixar um barco Sim, em também. qualquer marina por ali. Eu acredito que é até muito mais caro do que um cavalo. Talvez. Então, só que lógico, é o que eu sempre falo. O cavalo tem o seu risco, né? É um ser vivo, eles têm suas vontades, eles têm os seus instintos. Se machuca. É um atleta que se machuca como qualquer atleta. Então, assim... eu acho que o dia a dia de estar com eles e observá-los muito bem é um aprendizado e você evita até, às vezes, do cavalo se machucar, do cavalo ficar doente. Às vezes não, porque afinal de contas, não Agora, tem como. para você, Bruna, qual é a diferença de um dia a dia corporativo e como é um dia típico hoje? E por que você está tão mais feliz? Você vai ter que me explicar isso. Porque você trabalhava de casa, seus horários eram flexíveis, né? E aí, me conta que babado é esse aí? Eu acho que principalmente a liberdade e você ter tempo para eu me dedicar a eles, que hoje eu tenho, porque antes eu treinava talvez o mesmo número de cavalos que eu treino hoje, mas era um pouquinho olhando no relógio, o que eu acho que para mim cavalo não funciona olhando no relógio. Você começava o quê? 6 da manhã? Eu chego nas cocheiras umas 6h20, 6h30 da manhã. Continuo fazendo isso. Com frio, com calor? Com frio, com calor, com chuva, com sol. A gente fala, cavalo não tem tempo. Ai, meu Deus. É mais ou menos um trabalho 24/7, vai. Mas para quem ama, né? Quando a gente faz o que ama, não... Tem um provérbio tem. Chinês que fala assim, trabalhe com o que ama e não trabalharás um só dia de sua vida. E é um privilégio isso. Eu vivo essa felicidade. Eu hoje também. Né? Eu hoje também. Então, o que acontecia? Eu chegava assim cedo, aí já começava a pegar os cavalos às 7 da manhã, mas sempre com o olho, né, no relógio, o outro olho no telefone, né, para ver se não tinha nada super urgente para resolver. E eu meio que fazia assim, eu tenho até tal hora para terminar os cavalos. Então, eu fazia a programação de quais cavalos eu ia trabalhar naquele dia e quanto tempo eu podia ficar em cima de cada um. Só que para mim isso é muito difícil, porque assim, eu fico no mínimo 1 hora e pouquinho com cada cavalo. Mas às vezes o cavalo, eu preciso levar 1h30 para ele fazer o trabalho que precisa ser feito, ou às vezes está com muita energia, precisa dar uma acalmada. Às vezes, o que foi proposto, ele ainda não entendeu, então tem que tentar de outro jeito, ensinar de outra forma. Enfim, tem uns que aprendem mais rápido, uns que demoram um pouco mais, então depende, tem uns que já estão mais, assim, já são um pouco mais velhos, já tem um pouco mais de tempo de trabalho, então o tempo é diferente, né? Acho que até uma coisa assim, sabe aquele bad hair day, assim, aquele cara que acorda aquele dia e fala, pô, hoje, Bruna, tchau, beijo, não vou, quero. Sim, tem, muito, muito. Então, quando tá mais paciência. frio, por exemplo, eles ficam muito mais energéticos. Então, leva um pouco mais de tempo para tudo. Você tem que aquecer eles um pouco mais. Então, eu acho que essa questão da liberdade do tempo me fez muita diferença. E eu percebi, assim, que a performance deles já mudou muito, muito. Depois que eu parei de ter o relógio como o meu coordenador de trabalho, sabe? E então você está me contando, peraí, que você se sentiu um pouco frustrada às vezes, porque você
sabia o que precisava ser feito, mas você Sim. não podia Sim. se entregar integralmente àquela Exato, atividade. exato. Porque eu tinha o meu compromisso de trabalho, né? E eu acho que a minha... De 1 ano e meio pra cá, que nem eu falei, a questão de preparar os cavalos não foi algo pensado, foi algo que aconteceu. Porque há 1 ano e meio atrás, eu tinha toda uma estrutura. Então, eu tinha pessoas que me ajudavam, eu tinha pessoas que treinavam os meus cavalos. Eu era uma amadora pura e simples, que ia lá. Eu montava todos os dias, sempre montei todos os dias. Sempre gostei de preparar os meus cavalos, nunca gostei de alguém preparando os cavalos para mim. Porque parece que eu falo, quando outra pessoa monta, muda os meus botões, assim, né? Que nem carro, então, né? que nem O banco carro. mudou. Mudou, mais ou menos assim, era o que eu sentia. Agora, tem gente que não. Por exemplo, o meu marido, ele monta só final de semana. E hoje, quem prepara os cavalos dele sou eu. Quer dizer, hoje não, já tem um bom tempo que eu preparo. Então, durante a semana, eu preparo os cavalos para ele e ele monta só no final de semana. Mas eu tinha alguém que me ajudava quando eu não podia ir, quando eu tinha compromisso de trabalho. Tá? Ficar um mês fora viajando, que acontecia muito. Ficar uma semana numa conferência, dentro de sala de conferência. Eu tinha alguém que fazia. E desde o começo do ano passado, eu deixei de ter essa estrutura. E essa estrutura veio toda sob minha responsabilidade. E aí foi que eu comecei a me integrar mais do que eu já era, porque eu sempre fui alguém que gostei muito de estar nas cocheiras, de entender, de saber a suplementação, o que os cavalos comem, o que não comem, mas eu não vivia aquilo no dia a dia. A partir do momento que toda a estrutura, eram antes 6 cavalos nesse momento, ela veio para baixo da minha responsabilidade. Então, quem tinha que comprar a ração era eu, quem tinha que comprar o suplemento era eu, quem tinha que fazer a programação da semana era eu. Aquilo começou, em vez de ser um peso para mim, começou a me abrir os olhos de uma forma totalmente diferente. Uma vez você me contou que você gostava de pensar na dinâmica suplementar, de olhar lá aquele negócio que é um saco, Bruna, ficar olhando cada componente do suplemento, mulher. É isso. E você gostava. Porque eu gosto de ver o resultado que os cavalos estão dando. Então, eu preparo toda a alimentação dos cavalos que estão comigo. Toda. Porque assim, eu percebo, não, tá comendo um pouco, tá ficando muito forte, tá ficando muito fraco, tá trabalhando, agora o cavalo tá trabalhando mais, continua comendo a mesma coisa, então se precisa aumentar um pouco, diminuir um pouco. Então eu gosto de preparar porque eu acho que isso reflete 100% no trabalho deles. É como um atleta, você vai falar assim, eu vou colocar um atleta no alto rendimento, mas eu vou tirar a comida dele porque... Tá, você pode até, se a pessoa precisar emagrecer, você pode até tirar a comida dela. Mas não dá pra deixar ela com fome e nem mal nutrida, senão não vai ter performance. Então, não adianta da mesma forma. Então, assim, eu primo muito a qualidade da ração, a qualidade do feno, a qualidade da alfafa, a quantidade de serragem na cocheira. Eu olho muitos cavalos, então eu chego de manhã, eu olho todos eles, um por um. Vejo como eles estão, vejo se estão hidratados, vejo se tomaram água. E isso, assim, é uma rotina todo dia. Então... gente, não é imaginar que é muito fácil, porque assim, vira a noite com nó nas tripas, aí tem que olhar, ver se vai pro hospital, Exato. aí chama caminhão, que demora um ano para chegar. Gente, é um estresse, isso aí é um uau, né? Se resolve dar problema, não é um problema pequeno, porque o cavalo não é um cachorro que você põe no colo e leva. Exatamente. Né? E eles são super sensíveis. Eles são muito fortes, mas são muito sensíveis. Sensíveis e sensitivos, então as duas coisas se juntam ali, né? Mas é um ambiente para quem gosta de observar, para quem tem isso, fantástico. Então conta, daí você acorda às 6h30, vai lá e pega um por um, aí vai lá pra pista. Isso, aí eu faço o trabalho. Na verdade, eu tenho uma programação, né? Porque eu não monto todos os cavalos todos os dias. Primeiro que eles não precisam, e eu acho que é um overtraining desnecessário. Então, assim, eu tenho um quadro que eu faço a programação deles, de qual eu vou montar naquele dia, o que eu vou fazer com ele naquele dia. Tem dias que eles não são montados, que eles são só soltos no pasto, para ter um pouco de vida de cavalo, que a gente fala. A engenharia aí é maravilhosa, né? Maravilhosa. É o processual, né? Lógico, e outra, às vezes isso muda durante a semana. Dependendo de como eles estão, às vezes eles estão maravilhosos. Eu tenho um treino que eu estava planejando um treino muito pesado no dia seguinte, não tem por que eu fazer isso. Mereceu o descanso, vai descansar, vai fazer alguma outra coisa.
vai sair dar uma volta no exterior, não vai pra pista. Dia de cavalo é o quê? É de curtir um pasto, É, tomar um sol. tomar um sol, curtir o pasto, sair no cabresto, ficar solto. Porque não é a vida de um cavalo na natureza, não é ficar dentro de uma cocheira 20, e aí é por conta disso que eu tento ficar com eles no mínimo 1 hora quando eu monto, no mínimo, porque as outras 23 horas eles vão fazer o quê? Se eles não estão comigo, né? Estão ou dentro da cocheira, ou estão tomando banho, ou estão, enfim. Então, assim, tento que eles sejam soltos 3, 4 vezes por semana, pelo menos. Porque hoje, onde eu tenho os meus cavalos, eu não tenho um espaço muito grande para soltar eles todos os dias por muito tempo. Então, eu fico um pouco restrito em relação a isso. Porque o meu sonho seria que eles passassem o dia inteiro soltos e mais 1 hora comigo, né? Mas hoje ainda não tenho essa estrutura, ainda não consigo. Mas eu tenho todo esse planejamento, voltando na tua pergunta, eu tenho planejamento de quais cavalos eu vou montar e que tipo de trabalho eu vou fazer com eles. E aí eu começo 1 a 1. E aí demora lá 1 hora, 1 hora e pouco, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. Às vezes são 40, 50 minutos de trabalho intenso, às vezes não, dependendo de qual estado, depende de qual cavalo. Tem cavalos que precisam de muito mais trabalho do que outros, né? O cavalo mais sanguíneo, que tem um pouco mais de energia, trabalha um pouco mais. Os cavalos que já são mais calmos ou têm mais tempo de trabalho, às vezes pode trabalhar um pouco menos. Depende da programação de competição que eles têm. Então, assim, quando voltam da competição, normalmente é uma semana mais leve, ficam alguns dias sem trabalhar muito pesado. Aí eu faço toda a programação. Então, assim, agora eu tô programando, daqui 2 semanas os cavalos vão para competição. Então, agora eles começam a dar uma crescida também no trabalho para eles estarem psicologicamente, fisicamente e tecnicamente preparados para saltar na competição. Então, tem todo esse planejamento. Ele muda muito durante a semana, durante os dias e durante o mês, assim. Então, porque eu preciso deles quando eles forem para a competição. Eles não têm que treinar super bem. Por exemplo, esse final de semana, eles não têm que treinar super bem, super alto, com uma alta performance. Porque eu preciso eles bem daqui 15 dias. Então, tem toda uma programação para saber o que precisa ser feito, não só na semana, mas num espaço de tempo até a próxima competição, ou até a seguinte, de repente. E aí, pô, se você tá cuidando de 10 cavalos, isso significa 10 horas. É isso. 6 horas. É Aí isso. quando chega fim da tarde, daí você vai almoçar, volta mais um pouco, e aí fim da tarde você tá pronta para pôr o pé para cima. Mais ou menos. Na verdade, eu gosto de pegar os cavalos na sequência, assim. Então, às vezes eu faço só um lanchinho ali no meio da manhã, assim, porque eu gosto de tocar direto. Porque eu não sou muito boa de treinar depois de me alimentar muito. Então, eu sempre fui assim. Então, a feijuca fica para de noite. Fica para de noite. E aí, terminando os cavalos, eu repasso tudo nas cocheiras. Aí, eu vou ver a alimentação deles, ver se tá tudo certo. Se precisa fazer alguma medicação, normalmente eu faço no final da tarde. Se não tiver horário, claro. Você trocou um trabalho muito mental por um trabalho muito mental e físico ainda por cima. Ou seja, você tem o dobro do trabalho. O dobro do trabalho. E, no entanto, você está gostando. Porque é o propósito e a paixão, né? Deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiquei... Não é pergunta. A percepção que eu tenho dessa conversa toda que a gente tem é que você... Ao contrário do que a gente imagina, porque o cavalo... Quanto pesa um cavalo pesadão, assim, dos teus, por exemplo? Qual o mais pesado? Quanto ele 500 pesa? 500 a 600 quilos eles pesam. Mulher, se isso aí cai em cima de tu... Eu não vou nem entrar nesse assunto, porque me dá até taquicardia. Sim. É um animal grande. Uhum. Existe uma conexão emocional com esse bicho? Enorme. Quer dizer, ele sabe que é você que está chegando e ele demonstra alguma coisa ao ver a Bruna e ao ver o Zezinho das couves da esquina? Sim. E Me conta esse assunto. E eles sentem a gente a muitos metros de distância. Muito. Às vezes, antes de entrar na cocheira, eles já relincham, já vêm para a porta, já antes da gente... Parou o carro, às vezes, eles sentem que é a gente. A conexão é muito grande. Mas ele te cumprimenta? Como é que é essa troca com esse bicho? Dizem os estudos que o cavalo tem mais de 1000 expressões faciais, né? Então, você imagina. Eu não sei quanto tem um ser humano, mas você imagina. Porque entre eles se comunicam por muita expressão facial. Então, assim, você consegue ver pelo olhar, pela forma de se movimentar. Então, assim, eles veem, como eles sabem, por exemplo, que eu chego na cocheira
do dia cedo e vou cumprimentá-los, né, um a um, às vezes entro na cocheira se precisar ou não, eles já ficam esperando. Ele vem assim pra você, pra porta da cocheira? Vem, dá chama pelo nome, ele vem. Como vem um cachorro, por exemplo. A Vicky. Né? Com a Vicky. Então, a Vicky às vezes não vem, hein? Mas os cavalos vêm. A Vicky é a cachorrinha dela. É. E eles vêm. E eles sentem muito, isso é um negócio muito importante, são tão sensitivos que eles sentem muito a nossa emoção. Então, assim, se a gente tá num dia ruim, para eles não é legal. E isso é uma coisa que eu percebia muito quando trazendo do mundo corporativo para cá. Você, por exemplo, saiu de uma reunião super estressado, tal, não monte cavalo, não dá certo. Ou monta para fazer um passeio, mas para exigir algo deles como atleta, normalmente não dá certo. A não ser que você consiga desligar muito a sua mente para falar, não, agora eu esquece a minha vida e eu vou montar cavalo. Porque normalmente não dá muito certo, porque eles sentem muito. Tipo impaciência, ansiedade. Exato. Dizem estudos que o coração do cavalo consegue parear com o seu. Entrar em sincronia. Em sincronia. E consegue mesmo. E lógico, tem cavalos mais sensíveis, menos sensíveis. Então, eu tenho 2 na minha cocheira que se eu não tiver num bom dia, às vezes eu nem monto, porque não funciona. Vocês vão brigar. É. Ele vai olhar e falar, não. Vai. E é interessante, porque assim, ó, muitas vezes eles trazem a informação de que você não tá muito legal. Ah, isso é importante. Então assim, ó, por exemplo, montei o primeiro, e eu que monto vários, é muito nítido. Montei o primeiro tava muito ali, não fez o trabalho tão bom quanto no dia anterior, não tá tão bem quanto normalmente vem sendo. Você fala, deve estar num dia ruim, né? Dormiu com o pescoço torto, né? Tá meio assim. Ok, pega o segundo. O segundo é a mesma coisa. Não tá dando certo, você exige, não funciona, você vai, não dá. E eu sou muito assim, eu fico ali, né? Tento, aí para um pouquinho, descansa um pouquinho, tenta de novo, né? Vai com aquele carinho, com aquela paciência e tal. Tá, até que terminou ok, mas não foi ok. Quando você pega o terceiro e acontece a mesma coisa, você fala, cara, não é o cavalo. Aí você vai fazer um autoexame. Aí você vai fazer um autoexame. Aí você já planeja o que você vai fazer com os outros, porque se os 2, 3 primeiros já não deram certo, não adianta insistir. O dia tá ruim para você. E às vezes é muito engraçado, que às vezes não é nada demais. Nossa, aconteceu um super estresse. É um contratempo. Às vezes, sei lá, você tá preocupada sei lá, que você vai ter pouco tempo para fazer tal coisa, você tá preocupado com uma consulta médica no dia seguinte, assim, umas coisas simples, assim. É visto. Então o cavalo te conta sobre você. Com certeza. Com certeza. Olha a conexão que você tem com eles. Com certeza. Se você chega nas cocheiras e tem um que sempre vem te cumprimentar e ele já olha pra você meio com uma cara torta, você fala, tem alguma coisa errada. Ou com ele, aí você vai ver se ele tá bem. E na observação e no conhecimento de estar todos os dias com o ser, você sabe muito bem quando tá bem ou não. Muito bem. Mas isso é uma questão de observação. Tem que ter muito olho pra isso. E experiência, né? De todo dia. Mas você pode ter certeza que alguma coisa de errado tem. Então, é até uma autorreflexão, um autoconhecimento por causa deles. Tem uma psicologia muito, muito louca ali. E a gente percebe muito em provas também, né? Em campeonatos a gente percebe. Quando você tá muito, assim, tá com medo, tá nervoso, tá, assim, receoso, reflete totalmente no cavalo. Totalmente no cavalo. E então, aí assim, reflete no resultado também da prova. Com certeza, com certeza. Então, assim, você ter o autocontrole, você ter uma forma mais psicológica de se preparar para aquela competição importante, reflete nele também. Sabe? Como é que é você como competidora? Você é competitiva? Você fica muito chateada se você não ganha? Como é que é a tua vida de atleta, assim? Não, na verdade, eu não fico chateada quando eu não ganho. Quando eu não ganho, eu não fico chateada. Eu fico chateada quando eu percebo que o preparo dos cavalos não ficou suficiente para aquela competição. E, normalmente, daí isso é culpa minha, vai. Normalmente né? Porque, às vezes não, porque é um ser vivo e ele também fica nervoso, também fica irritado. Se tem muito movimento, às vezes eles não estão acostumados, fica um pouco mais assim. Mas eu fico, talvez, mais chateada, não é pelo vencer ou pelo não vencer, é pela performance não ser tão boa quanto eu esperava. E como que é vencer?
Ah, é sensacional. Porque a coroação... É o resultado do dia a dia. E quando o cliente vence, é melhor ainda, né? É melhor ainda. Porque daí ele vai chegar e falar, pô, Bruninha, você se pagou. Então, e é muito engraçado, porque você vê um cavalo que você preparou em pista, eu fico muito mais nervosa, porque quando eu salto, eu não fico quase nervosa. Você tá focada ali também, Quando sou né? eu que tô ali e eu sei que as coisas estão acontecendo exatamente como eu espero que aconteçam, que tá tudo no meu controle, ou basicamente no melhor do controle que pode ser, pra mim tá tudo bem. Agora, você preparar, colocar uma outra pessoa montada ali em cima e a pessoa conseguir fazer tudo o que ela precisa, e quando ela não consegue, o cavalo ainda fala, cara, eu vou te ajudar e vou fazer a minha parte. Ele dá seu jeito, né? Dá seu jeito, é sensacional. É muito mais legal do que ganhar. Muito mais legal. Muito mais legal. Porque você fala, cara, eu fiz a minha parte. Resultado do seu trabalho ali estampado. Tá estampado, né? Estampado. A pessoa fala assim, meu Deus, mas esse cavalo tá fantástico. Ele não era assim. E vai trazendo mais clientes, porque daí tem um boca a boca, né? As pessoas falam, gente, a Bruna fez um negócio, ainda mais quando você pega um cavalo que você... Sabe, difícil, assim, que a pessoa tá até querendo vender, aí você fala, não, peraí, dá uma chance, vamos... E aí o cavalo floresce. Ou a pessoa fala assim, não, Bruna, eu vou deixar esse cavalo aqui com você, então começa a vida dele que eu sei que o trabalho fica legal, que o cavalo responde bem, ou que nem você falou, esse cavalo tá um pouco difícil. É muito legal, é muito legal. Às vezes muito mais prazeroso do que você pegar o seu mesmo e falar, vou competir de novo. Então, ou você vê... Eu gosto muito, daí talvez da engenharia, eu gosto muito de sentir a evolução deles. Então, para mim, você vê aquele dia a dia que ele tá melhor do que no dia anterior, tá melhor do que no mês anterior, tá... Nossa, para mim é uma satisfação. Eu falo, cara, ele aprendeu isso, que é um negócio super difícil às vezes. Eu ensinei, ele aprendeu, sabe? É muito legal E mesmo. a pessoa que te contrata, ela precisa ter os cavalos no seu ambiente ou pelos arredores. Né? Porque também não dá para você ficar indo muito longe. Muito longe, não. Porque já tem... A demanda de tempo já é grande. E é que nem eu te falei, eu gosto de olhar eles no dia a dia, não só de montar, né? Porque eu acho que faz parte. Você conhecer como eles são, como animais mesmo, né? Como cavalo mesmo. Para mim, não é só montar. Não é só o trabalho técnico ali de cima. E nem só o dinheiro, né? E nem muito menos o dinheiro. Realmente... Eu acho que isso se reflete realmente nos resultados que você tem. Com certeza. E eu tenho a minha forma de trabalhar, além de ser muito individualizada, assim, eu gosto de deixar o cavalo ter o tempo dele, fazer muito do jeito dele, assim, sabe? Então, assim, a gente fala que tem muito profissional que faz meio que a qualquer custo, assim, meio que obriga o cavalo a fazer ali, a dar o resultado, a preparar o cavalo. Eu meio que faço mais identificando a personalidade e a característica de cada um, assim, entendeu? Então, isso, você tendo eles o mais próximo possível também ajuda a entender. Então, assim, por exemplo, se eu pegar um cavalo que não tá tão perto e que eu não consigo acompanhar ele um pouco no dia a dia, às vezes eu não sei se eu trabalhei ele de mais ou de menos, porque daí eu não consigo ele ver na cocheira depois como ele tá. Se ele tá muito enérgico na cocheira ou se ficou muito cansado. O seu trabalho é bem personalizado mesmo, né? E aí, assim, por exemplo, se eu peguei muito pesado com ele, às vezes ali no momento, não... Digo pesado de tempo, às vezes até de treinamento. Às vezes ali na hora ele tá ok, quando leva ele pra cocheira, né? Tira, dá banho, tudo. E aí, às vezes, 2, 3 horas depois, você vai olhar ali na cocheira ali, dá pra ver que ele ficou cansado daquele exercício. Então, se não tiver por perto, é um pouco... Você depende daí, talvez, de uma outra pessoa te falando. Se foi muito, se foi pouco. Então, não é a mesma coisa, né? E é isso, né? É um trabalho premium. O que você oferece assim, um troço... Realmente uma consultoria, não é uma qualquer coisa de qualquer jeito. Não, né? O dia a dia. É um pouco diferente dos profissionais que trabalham com muitos cavalos, né? Que vai lá, às vezes o tratador leva o cavalo na pista, a pessoa nem vê, monta, uma meia horinha ali... Aí pede o tratador busca, daí já traz outro. Não é bem essa, a minha dinâmica não é bem essa. A proposta é você realmente produzir cavalos que vão render na pista, que vão fazer um bom salto, que você pode pôr teu filho em cima que não vai dar boró. Isso, e de preferência que tenha uma longa vida de atleta. Hoje eu tenho um cavalo de 17 anos nas minhas cocheiras, que é um cavalo
de uma idade bem avançada. Mas pra ser um cavalo de compete salto. não, né? Toda prova que eu vou, eu Ah, levo o ele. que é isso? Toda prova. É mesmo? Aham. Ele tá comigo há quase 6 anos. Então, quando eu comprei, ele tinha 11. Hoje ele tem 17,5. E compete E direto. vai bem? Muito bem. É um dos melhores cavalos. Eu já saltei provas muito importantes com ele. Hoje ele salta um pouco mais baixo do que eu saltava antes. Mas ele compete muito bem. Muito bem. Todas as provas e campeonatos que todos os outros vão, ele vai junto. Já teve algum cavalo que você olhou assim pelo tamanho, pela conformação física que você deu medo assim de subir? Tipo, muito grande, porque Não. você não tem medo, não? Não, não tenho. Não tenho. Sabe assim, tipo, esse bicho é muito grande. Não. Não, acho tranquilo. Mas tá muito Engraçado, acostumada. né? É. Acho que é costume. É que eu monto desde muito pequenininha. E né? você conhece, né? É. Pelo olhar você sabe se ele vai te morder, se ele vai te Sim. dar coice. Sim. E pela forma com que ele se movimenta, quando você monta, você já percebe, hoje ele tá querendo aprontar alguma, ou hoje ele tá super relaxado. Então a gente consegue meio que prever, não em 100% do tempo, prever qual que é a reação do cavalo, não. Você acaba aprendendo ali a linguagem corporal do Sabe cavalo. uma coisa que me ocorre? Cara, a sua saúde mental deve ser uma coisa tão perfeita. Sabe por quê? Você faz mindfulness e atenção plena todo santo dia. Porque se você não tá atento ali com aquele cavalo, você cai, você toma um coice, Sim. você qualquer coisa, entendeu? Sim. Então, o teu trabalho exige que você esteja inteira ali 100%. na situação. 100%. 100%. Tem que estar, a atenção é ali, é a conexão ali o tempo inteiro. E é engraçado, às vezes você tá montando ali, tá trotando, galopando, uma coisa super leve ali, às vezes, sei lá, o pensamento vai um pouco longe, quando você vê, opa, peraí, saí daqui volta pra meditação aqui, porque tá saindo do foco. E aí o cavalo já começa a reagir de um jeito diferente, né? Então, se ele tá ali todo tranquilo, todo fazendo o que você tá pedindo, às vezes se a cabeça escapar, Já era. já tem que voltar. Eu posso te falar uma coisa? Eu nunca pensei que um papo sobre cavalos ia render tanto, por tanto Então. tempo e trazer tantas coisas interessantes. E é exatamente essa a proposta do programa, é que em todas as searas a gente vai aprender alguma coisa e eu posso te dizer que eu aprendi muito com você hoje. Eles são ótimos psicólogos também. Também, né? Ah, tanto que você tem a ecoterapia para pessoas com necessidades Super, especiais, super. síndrome de Down, Sim. É autismo, maravilhoso. né? É um Os super cavalos trabalho. terapeutas. É um super trabalho. Tem alguns estudos que falam de cavalos que conseguem detectar nos hospitais. Você já viu? Pessoas doentes, muito Sim, doentes, eles sim, vão, Sim. Tem as constelações também que eles usam muito fazem, né, cavalo com pra os fazer. cavalos. Então, essa coisa dos cavalos sensitivos, Sim, né, sim. faz muito sentido Não, e para eles mim. são mesmo. E eles É. são super psicólogos. É uma delícia. Agora, Bruna, eu vou te pedir essa aqui é uma missão, hein? Uma Vamos tarefa. Eu quero que você olhe para a câmera das pessoas que estão, do seu público, né? As pessoas que estão se deleitando com a tua simpatia, com a tua inteligência. Você é top demais. E que você deixe uma mensagem sobre conexão, sobre a coragem de você conseguir sair da roda, depois de 20 anos ganhando super bem, baita de uma profissional internacional, sabe assim? E aí você vai seguir a tua paixão, né? Então, como é que é isso? Como é que é essa experiência? Deixa uma palavra aí para as pessoas que estão nesse dilema. Não é fácil, tá? Requer uma grande coragem, mas eu acho que você viver a paixão e o propósito todo dia é libertador. A vida é tão curta, os dias passam tão rápido, então eu acho que se você tem uma paixão, se você consegue viver ela todo dia, tem que aproveitar aí, porque é que nem eu falo, por alguns motivos que, enfim, pessoais que já aconteceram, o tempo passa muito rápido, muito rápido. Não vale a pena você não fazer o que você ama. Acho que é isso. E tem uma outra coisa que me ocorre também, que é a gratidão, né? Muito. Como a gente precisa agradecer a nós mesmos por sabermos, né, o que a gente quer, Isso. as pessoas que nos proporcionam isso, sabe? Então a gente poder reconhecer e falar, puxa, eu sou muito grata Sim. a cada um Sim. de vocês aí, né, que me ajudaram, que me ajudam. É. Eu olho, eu reconheço, eu falo, puxa, por tua causa eu tô aqui, muito obrigada. Então a gente saber agradecer também. E você sabe que, mas isso é algo que é mais, vamos dizer, pra mim, por causa dos cavalos.
eu sou assim, eu tenho pessoas assim que me suportam, que eu não tenho palavras para agradecer todos os dias. E Pode mandar beijo, se quiser. Mas a gratidão que eu tenho por eles. Porque se eu não tivesse gratidão, se eu não tivesse eles, eu não estaria aqui. Entendeu? Se eu não tivesse eles, eu não teria o esporte muito mais do que o esporte. O gostar de fazer algo, assim. Eu não me vejo fazendo outra coisa senão com os cavalos. Então, a gratidão... E eu acho que eu tento passar isso pros cavalos todos os dias. O quão grata eu tenho de ter cada um deles. Então, de ter eles na minha vida. Os cavalos, eles fizeram a minha família. Então, além de tudo, tem isso, né? A minha família é do cavalo. A minha família viveu desde sempre do cavalo. Então, eu acho que até esse sentimento de gratidão no dia a dia, ele muda muito o relacionamento com eles. Então, assim, não são só pessoas. Mas a gratidão que eu tenho por eles existirem... E eu acho que eles sentem isso. Quer dizer, eu tenho certeza que eles sentem isso. Então tá bom, meu amor. Muito obrigada por ter vindo. Você sempre foi uma lindeza de pessoa e é uma honra te ter aqui. E aprendi muito com você hoje, sou grata por isso. Eu que agradeço. E é isso aí, em um clima de coração quentinho, terminamos mais um Sinapticamente. Muito obrigada, já que estamos falando de gratidão, né? Muito obrigada pela sua presença até aqui, por estar conosco nesse programa que a gente faz com tanto carinho. Então, é muito especial tudo isso que acontece. Lembra o nosso lema? Cuida de você. Um grande beijo e até a próxima.